Aleluia. Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Feliz por mais uma noite na presença do Senhor, mais um dia que o Senhor nos concede de vida, com saúde, com paz. Glória a Deus. Feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede, pela responsabilidade que nos é dada de trazer a palavra do Senhor ao coração da igreja. Louvado seja Deus. Nesta noite eu quero meditar juntamente com os irmãos na carta aos Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória, aleluia. Santo Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25. Louvado seja Deus da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus, glorificando ao Senhor com as palmas. Louvado seja Deus. Vou tentar ser breve. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Santo Deus. Hoje nós, um culto mais pacífico, né, aparentemente. Louvado seja Deus, como disse o nosso operador Marcelo, fazendo uso da passagem de Elias, onde veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, e Deus não estava no terremoto, mas de repente veio aquela brisa suave, Glória a Deus. aquela voz mansa. Glória a Deus. E Deus estava ali. Aleluia. Há diversas maneiras de podermos sentir a presença de Deus, e uma delas é essa. Às vezes não está aquele poder pentecostal que tantos gostam. Glória a Deus. Aquele sapateado na igreja, línguas estranhas para todo lado. Glória a Deus. Mas aquela calmaria, mas a igreja por dentro do coração está pegando fogo. Aleluia. Com a presença de Deus. Aleluia, Santo
Nesta noite eu gostaria de falar sobre pecado e a influência desse mal em nossa vida. Eu gostaria de trazer um pouco daquilo que sentia o apóstolo Paulo, glória a Deus, por causa da presença do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós como igreja, nós fomos libertos do poder do pecado, glória a Deus, mas ainda não fomos libertos da presença dele. E isso só acontecerá quando Cristo vier buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Mas essa presença do pecado, esse poder do pecado, glória a Deus, que fomos libertos, ele ainda tenta, porque ainda estamos em carne. E essa foi a ênfase dada pelo apóstolo Paulo, louvado seja Deus, para os coríntios. Eu quero iniciar dizendo que o apóstolo Paulo, quando traz essa palavra, ele não cita nomes de outras pessoas, terceiros, a fim de imputar o pecado na vida de outro, mas ele dá exemplo de si próprio como sendo um santo pecador. Louvado seja o nome do Senhor. O texto desta noite, louvado seja Deus, é um tanto forte, pela palavra a qual o apóstolo nos ensina. Miserável homem que sou, ou infeliz homem que sou. No versículo 7 desse mesmo capítulo, diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Glória a Deus. E diz mais, no versículo 15: porque o que eu faço, eu não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Aleluia. Disse o apóstolo. Aleluia. Ou seja, os apóstolos também não eram super-homens, eram como nós, sujeito ao que nós somos sujeitos hoje. Louvado seja Deus também ao pecado. Glória a Deus. Glória a Jesus. A preocupação maior do apóstolo Paulo era esta carga. E eu quero dizer à igreja algo que é importante guardarmos. Aleluia. Se você está acomodado com a vida que tem, você está em perigo. Glória a Deus. Porque nós pecamos todos os dias. E se isso não nos incomoda, nós estamos em perigo. Eita Deus, tremendo. Aleluia, Jesus. O varão, antes de passar a palavra, antes de entregar a palavra, ele disse que estava aqui, mas não estava tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é importante. Ele estava aqui mais ou menos como Paulo estava nessa época. Glória a Deus. Preocupado. Por quê? Por causa desta carga de pecado que ele carregava. Glória a Deus. A partir do momento que nós nos acomodamos com a nossa vida pecaminosa, glória a Deus, aí é que mora o perigo. Porque o pecado que habita em nós, glória a Deus, ele tem que ser repudiado, glória a Deus, e não nutrido. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Deus. Nós temos pregações e mais pregações, ensinamentos e mais ensinamentos, palavras e mais palavras, dizendo que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Sim ou não? Se eu disser que nós não somos, vocês vão ficar chateados comigo? Glória a Deus.
Se eu disser que eu posso provar que nós não somos a imagem de Deus aqui nas Escrituras, vocês vão ficar chateados? Glória a Deus. É forte, né? Quantos anos nós estamos ouvindo que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Viu? Chegar um cidadão aqui e falar que nós não somos, é chato, não é? Glória a Deus. Mas se nós pararmos para pensar, queremos ser a imagem e a semelhança de Deus, é algo que está além, muito além do nosso alcance. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem, façamos quem? O homem. Em plural? Não. É singular. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 1, tá? Versículo 26, Deus vai criar o homem e ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que lá no capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz: e Adão viveu 130 anos e gerou filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos a imagem de Adão. Adão foi feito a imagem do Senhor. E ele estava no Éden. Aí eu pergunto para vocês: Adão teve filho dentro ou fora do Éden? Fora do Éden. Nós somos a imagem de um homem caído. Para que nós possamos ter esta imagem e semelhança de Deus, temos que ser regenerados. Aleluia. Por que Adão então não teve filhos dentro do Éden? Glória a Deus. Porque se ele tivesse algum filho dentro do Éden, esse filho seria o remidor da humanidade. Jesus Cristo não precisaria vir. Glória a Deus. Ou seja, Adão e Eva sairiam do jardim pelos seus pecados, pela sua desobediência. O remidor ficaria no Éden para salvar a humanidade. Glória a Deus. Mas eles não tiveram filho lá fora do Éden, ou seja, geraram filho segundo a sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Convencidos? Triste, né? Mas o feliz de tudo isso é que nós vamos, glória a Deus, conseguir chegar lá e recuperar esta imagem e semelhança perdida lá atrás. Glória a Deus por Adão. E ser realmente imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Não fiquem chocados com isso. Louvado seja Deus. Porque Jesus Cristo, Ele é o nosso remidor. Jesus Cristo, Ele veio a este mundo justamente para arrumar a bagunça que Adão fez lá atrás. Glória a Deus. Tanto é que nós conhecemos pela teologia Jesus como sendo o segundo Adão. Aleluia. Porque seria o papel de Adão estar fazendo isso, mas fracassou. E teve que vir alguém, louvado seja Deus, com total capacidade. E o homem não tem essa capacidade. Louvado seja Deus. Um após outro sendo levantado durante toda a história, louvado seja Deus, bíblica, todos fracassaram. Nós vemos o Senhor chamando Noé. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, mas não foi perfeito. Em seguida o Senhor chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação. E fez uma promessa para Abraão, que hoje nós estamos aqui por causa dessa promessa. Glória a Deus. Mas Abraão também fracassou. E desviou sua linhagem. E nós vemos Israel, Jacó.
Glória a Deus. Logo que em Jacó, aleluia. Aí nós temos Judá, né? Porque Rúben era para ser Rúben, o primogênito de Jacó, mas também fracassou. Glória a Deus, manchando o leito do próprio pai. Mas não foi a palavra não sei. A palavra da noite é acerca do pecado ao qual abominado o apóstolo. Glória a Deus. Se eu pudesse titular esta palavra, a pregação desta noite, eu titularia da seguinte maneira: a luta do cristão e a vitória de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos em uma época em que é muito fácil, louvado seja Deus, iludirmos pessoas com aparência. Aparentemente. Vocês estão vivendo aqui, glória a Deus, a caráter para ministrar a palavra do Senhor. Quem não me conhece, julga, glória a Deus, que eu seja uma boa pessoa, um cara legal, o pregador legal, que está ensinando direitinho, glória a Deus. Podem até julgar senão, aquele cara, ele é espiritual, glória a Deus, mas no fundo, quem me conhece? Aleluia. Nós cometemos um erro grave em nossa vida, no nosso cotidiano, nos cultos também, glória a Deus, de fazer um autoconhecimento errado de nós mesmos. Eu vou provar para vocês que vocês nem se conhecem. Glória a Deus. Sabe aquele momento em que você está sentadinho, é dada a oportunidade, aí você vai, não, eu vou porque, aí senão eu vou desagradar a Deus. Pensamento, não vou nem falar algo para eu ouvir. Gente, Deus, ele está em você, ele te conhece. Ele sabe que você está vindo forçado, do mesmo jeito é forçado. Glória a Deus. Sabe, eu não posso recusar a oportunidade. Glória a Deus. Gente, Deus, ele sabe o que está aí dentro de você. Se ele habita aí, ele sabe o que está aí dentro. Aí o apóstolo Paulo, esse capítulo, ele fala, nos traz alguns ensinamentos acerca do pecado e do poder desse pecado, como esse pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele disse que se não fosse a lei, não haveria pecado, porque o que rege o pecado no mundo é lei. Glória a Deus. Por quê? O povo de Israel era um povo totalmente livre, até o Senhor chegar lá no deserto e falar: gente, vocês estão muito à vontade, eu vou estabelecer algumas leis aqui. Em primeiro lugar, não terá outros deuses diante de mim, certo? Eu sou o único Deus. Não quero vocês se prostrando diante de ninguém, imagem nenhuma, de Deus nenhum. Não chamem outros de Deus, porque não existe, só tem eu de Deus aqui. Vocês serão um povo diferente, vocês vão adorar apenas a mim. Mais ninguém. Está certinho? Detalhe, vocês não vão fazer para vocês imagem de escultura, não vão se prostrar a ela, não vão adorá-los, ok? E o Senhor foi passando mandamento por mandamento, 10 mandamentos para eles. Glória a Deus. Ou seja, eles tinham que cumprir aqueles mandamentos. Se não cumprisse, o Senhor fulminaria. Então o Senhor estabeleceu a lei, glória a Deus, que hoje nós conhecemos como a lei de Moisés. Não é nem a lei de Deus, a lei de Moisés. Por quê? Porque o Senhor estabelece 10 leis a serem cumpridas pelo povo. O tempo passa, sábios e conhecedores das Escrituras Sagradas, a saber, a Torá,
os livros proféticos e históricos das Sagradas Escrituras. E esses sábios vêm e eles dão um jeitinho de aumentar um pouquinho mais esses mandamentos. O Senhor deixou 10 e fala assim: não, peraí, vamos fazer algumas observações. O Senhor disse que não adorarás o Senhor teu Deus, então cabe mais coisa aqui. Que tipo de adoração o Senhor está falando? Glória a Deus. Vamos trabalhar primeiro nesse. E foram recheando, até chegar em 613. Eu não digo que mandamentos, que são leis morais. Glória a Deus. Por isso que lá na frente, quando o Senhor Jesus ele está ali debatendo com os fariseus, com os escribas, glória a Deus, ele fala: vocês são os hipócritas, porque vocês estabelecem leis que nem vocês suportam e jogam essa lei nas costas dos coitados, dos novos convertidos, e querem que eles carreguem isso, se vocês não fazem. Glória a Deus. Aleluia. E não era isso que o Senhor queria. Por isso que o Senhor veio para cumprir aquilo que eles vieram, glória a Deus, trazendo como um jugo insuportável que ninguém conseguia carregar. Então, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele começa a parafrasear e dizer que a lei, ela é a maior culpada desse peso que nós carregamos hoje. E por que Jesus veio dizendo: venha comigo, siga-me, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Porque o fardo colocado nas costas da humanidade pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei, era insuportável, ninguém conseguia carregar. Aí o apóstolo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí o apóstolo aqui ele está agonizando pelo pecado que ainda habita, porque ele dizia assim: gente, o que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu abomino eu acabo fazendo, o que eu não quero eu faço, o que eu quero eu não consigo fazer. Por quê? O maior é o poder que está nessa carne. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Esta frase para a gente é um tanto curiosa. Quem me livrará do corpo desta morte? Que corpo é essa? É esse? Que morte é essa que o apóstolo está falando? Para a gente é difícil de entender, mas para eles, nessa época, principalmente aos romanos, eles foram uma carta a quem? Essa carta é adressada aos romanos. Glória a Deus. Eles sabiam muito bem do que o apóstolo estava falando. Isso era praticamente um ditado popular para eles, porque eles sabiam do que Paulo estava falando. O corpo desta morte era algo do dia a dia deles. Sabe o que significa isso? Glória a Deus. Quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava comparando o pecado com um corpo podre, apodrecido, que ele carregava. Como assim? Essa expressão ela é extraída de um costume antigo, de um povo considerado bárbaro, que habitou na Itália um pouco antes até dos próprios gregos e dos próprios romanos. Eram povos inteligentes. Os etruscos, eles tinham uma capacidade muito grande, glória a Deus, na arquitetura. Hoje o que nós vemos em Roma, glória a Deus,
e muitos consideram como uma das grandes, das maiores maravilhas do mundo, a arquitetura, foi copiado justamente dos etruscos, que eles tinham essa habilidade de trabalhar naqueles arcos. Glória a Deus. Nas esculturas, eram hábeis nas esculturas. A cultura deles também foi absorvida pelo povo romano. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E entre muitas outras coisas. Mas entre elas havia uma punição dada pelos etruscos ao assassino. Uma pena por assassinato. A pessoa que assassinava uma pessoa, glória a Deus, o assassino ele receberia como punição carregar o corpo da pessoa a qual ele assassinou até que ele morra também. Ou seja, aquele corpo era amarrado no seu corpo e aquilo ia apodrecendo, glória a Deus, e ele tinha que conviver com aquilo todos os dias da sua vida. E ele morria por infecção. Era uma morte lenta, uma morte dolorosa, uma morte insuportável. A refeição ele teria que fazer sentindo aquele dor. Ele tinha que viver literalmente com o corpo podre amarrado sobre si. E olha o que o apóstolo Paulo ele compara o pecado. Ele compara o pecado a esse corpo podre amarrado sobre as suas costas. E ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Deus. Se nós pararmos para pensar e considerarmos o pecado como sendo esse corpo podre que nós carregamos a cada dia, glória a Deus, nós vamos sentir a mesma indignação que o apóstolo Paulo sentiu. Aleluia. Nada de nos acomodar com o pecado que nos rodeia, nada de nos acomodar com o pecado que nos cerca, com a força que o pecado tem sobre a nossa carne, mas lutarmos a cada dia para vencermos essa força. Por que a Bíblia nos ensina que o corpo, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca? Por que ele diz que a carne é fraca? É justamente por causa do poder do pecado na carne. E o apóstolo diz: mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Com entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Mas, com a carne, a lei do pecado. Aleluia. Nós vivemos esse paralelo, glória a Deus, de querer agradar a Deus, mas alimentando a carne. Aleluia. Deus. Aí nós olhamos para nós mesmos e percebemos que nós somos fracos. Nós somos tudo aquilo que nós precisamos. Sabe aquela música? Mas na verdade eu não sou tão forte como eu pensava. É isso. Eu não sou tão forte quanto eu pensava. Glória a Deus. Isso é a realidade da vida de todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tão bonitinho vocês assim atentos, olhando atentamente, sim, absorvendo isso. Tão gostoso. Louvado seja Deus. Isso é importante porque é uma certeza que eu tenho de que a palavra ela está entrando, está penetrando, e que nós precisamos sim guardar. Louvado seja Deus, esses ensinamentos. Porque quando a Bíblia Sagrada ela nos traz esse confrontamento, nós precisamos ser confrontados
pela palavra. Não é confortado, não. É confrontado. Glória a Deus. Porque o conforto nos traz relaxo. A gente precisa ser confrontado a fim de que nós possamos melhorar a cada dia. Subir de nível. Nos santificar. Glória a Deus. Só que a santificação ela é um processo. Não acontece do dia para a noite. Ninguém fica limpo de uma hora para outra. Glória a Deus. É um processo lento. É lento. Glória a Deus. Mas ele tem que ser evolutivo. Temos que andar para frente nessa evolução. Glória a Deus. Não é aquele processo que a gente dá um passo para frente e dois para trás. Tem que ser um processo evolutivo, que a cada dia você tem que querer ser melhor do que você foi ontem. Glória a Deus. E o objetivo maior não é agradar A ou B, é agradar aquele que te chamou, o nosso Deus. Aleluia. Então é necessário que nós entremos afinco, glória a Deus, nesse pensamento de nos santificar, nos purificar. Porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus. Aleluia. Portanto, o próprio apóstolo Paulo disse: portanto, santificai todo o vosso corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Note que a santificação ela não vem apenas na nossa carne fraca. Ela tem que ser por completo. Aleluia, Santo Deus. Louvado seja Deus. Aí você olha para mim e diz assim: mas é difícil, eu não consigo. Eu sei, eu também não. Glória a Deus. Mas nós não estamos sozinhos. Porque prega-se ilusoriamente uma ideia de que o cristão, ele é santo. O cristão não peca. Glória a Deus. Na verdade, ele não pode pecar. Se peca, é carne. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que nunca peca. É aquele que sofre por ainda pecar. Sabe aquele que comete um pequeno delito e não se aguenta, se joga no chão e se humilha diante de Deus por causa daquele pequeno delito que ele cometeu? Esse é o cristão. Glória a Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando a gente chegar num nível de cometer esse pequeno delito e falar: depois eu peço perdão. Foi só um pequeno delito. Glória a Deus. Aí não adianta. Porque eu vou dizer algo que para quem está desapercebido corre um sério risco de perder a sua salvação. Como é o medo de alguém. Glória a Deus. É justamente sobre esses pequenos delitos. O inferno está cheio de pessoas que cometeram pecados pequenos. Sabe por quê? Porque acham que pecado pequeno, pequenos delitos, não precisa ser confessado, se humilhar diante de Deus. Só pecados gigantes, grandes. Eu tenho que me humilhar diante de Deus porque eu pequei. Glória a Deus. E esquece os pequenininhos. O grande você tem certeza, porque você não vive tranquilo, a sua mente não fica tranquila enquanto você estiver com aquele pecado te atordoando, o corpo dessa morte sobre você. Mas aquele pequenininho vai acumulando, sem que você peça perdão. Aí no dia do juízo final, quando o Senhor nos chamar, glória a Deus: mas Senhor, eu estive na tua presença durante tanto tempo, eu fiz tudo certinho,
Fez tudo certinho. Aí o Senhor vem com uma lista de pecados. Mas, Senhor, e o sacrifício na cruz? Ele é válido para quem se humilha. Glória a Deus. Nós temos que manter a nossa vida diante do Senhor. Glória a Deus. Porque enquanto nós estamos aqui hoje, o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado. Glória a Deus. Mas Ele virá para ser o nosso juiz. E nesse tempo o advogado não comparecerá. Louvado seja Deus. Mas como eu disse, nós não estamos sozinhos nesse barco. Aleluia. O Senhor, Ele está conosco a cada dia. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos no dia que Ele foi assunto ao céu. Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ficou nesta terra ainda por mais 40 dias, convivendo com seus discípulos, com seu corpo ressurreto. Glória a Deus. E no dia que foi assunto ao céu, Ele disse aos seus discípulos: filhinhos, não se preocupem, porque vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Consolador que vai estar com vocês até a consumação do século. Glória a Deus. Nós não estamos só. Esse capítulo 7 não termina aqui. Glória a Deus. O versículo 1 do capítulo 8 diz: portanto, aleluias. Ou seja, não existe. Se ele diz portanto, é indicativa de que algo veio antes. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui o que o apóstolo quis dizer então: pode pecar, que o Senhor é com ele, e não tem condenação nenhuma. Não, ele disse: portanto agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, por mais que o pecado tenha força em nossa vida, por mais que o pecado ele venha com todo o poder a fim de nos derrubar da presença de Deus, aleluia, o nosso espírito verdadeiramente ele tem que estar preparado. E nós temos que viver por este Espírito e não pela vontade da carne. Eu acho tão linda a história do apóstolo Paulo. Um homem que ele tinha um poder aquisitivo bom. Glória a Deus, a prova é essa, que ele e a sua família comprou o direito de cidadão, louvado seja Deus, romano, que não era barato. Glória a Deus. Era um homem que tinha muito conhecimento da lei e se aproxima diante, louvado seja Deus, de Jesus com toda essa humildade. Antes de escriba, ou seja, fariseu, antes fariseu, naquilo que ele considerava certo, louvado seja Deus, ele se dedicava no máximo. Ele pegava cartas e ia em busca de pessoas, de cristãos, porque naquela época o cristianismo era considerado uma seita. Não era nem considerado chamado de cristianismo. Naquela época ele se chamava de o caminho. Você está seguindo o caminho? Por que o caminho? Porque Jesus Cristo disse lá atrás: eu sou o caminho, a verdade. Você está seguindo o caminho? E ele pegava cartas, louvado seja Deus, e iam em busca, arrastavam pessoas de dentro de casa, louvado seja Deus, para matar. Por quê? Porque eles não aceitavam seitas que ensinavam coisas diferentes daquilo que eles acreditavam. Até o dia em que Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco. Glória a Deus.
Sabe aquela velha história que fala assim: você já teve um encontro com Deus? Aleluia. Aí você diz: sim, ele teve um encontro comigo, porque o perdido era ele. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele ouve uma voz. O clarão, louvado seja Deus, não deixa de ver mais nada. E ele pergunta, já sabendo quem é: quem é? Senhor? Aleluia. Sou eu, Cristo, a quem você persegue. Sabe na mente dele aquele negócio? Como assim? Eu não sou perseguidor, eu estou defendendo a lei. Glória a Deus. Aí esse mesmo homem, após ser curado da sua cegueira, glória a Deus, já é encontrado na praça, anunciando este evangelho no qual ele perseguia. Aleluia. E de todos os apóstolos das Sagradas Escrituras, nós não conseguimos enxergar ninguém que fez uma obra como a do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Por quê? Porque foi o Senhor que escolheu. A Bíblia diz que o Senhor escolheu 12 apóstolos. Um deles se extraviou sobre uma lacuna. Foi colocado nessa lacuna Matias, que também era um homem, glória a Deus, que tinha um testemunho exemplar, que também caminhava com os apóstolos para fazer a obra do Senhor. Aleluia. E em sorteio ele ganhou essa vaga que foi deixada por Judas, mas foi em sorteio. Glória a Deus. Só que mais adiante o Senhor escolhe, glória a Deus, o que eu particularmente, não a Bíblia, particularmente eu defino como sendo o 12º. Porque todos os apóstolos foram escolhidos por Cristo. Aleluia. Matias foi escolhido por sorteio. E nós vemos Jesus escolhendo aqui, fala assim: ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Para quê? Para anunciar o Evangelho, esta palavra aos gentios, aos confins da terra. Aleluia. Quem sabe dizer, leva esta palavra lá onde você não tem coragem de ir. E a Bíblia diz que este homem foi um dos que mais viajou, glória a Deus, um missionário por excelência, a fim de levar este Evangelho, um verdadeiro plantador de igreja, por onde quer que ele passava. E nós temos essa carta aos Romanos, aqui é uma carta à igreja, não é um livro, uma carta aos Romanos, a qual ele enviou porque ele não poderia estar presente. Nós temos aqui, glória a Deus, a descrição de uma carta que era para ser lida numa igreja, assim como as demais cartas que ele escreveu. A de Romanos, a de Gálatas, a de Coríntios, a de Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Todas são cartas paulinas. Por quê? Se são de cartas, é porque elas foram adereçadas. Então, todas essas cartas são porque ele não pôde estar presente. Muitas delas ele escreveu na prisão. Por 3 vezes, ele relata que foi apedrejado a ponto de estar morto. Glória a Deus. Sofreu naufrágios, mas não parou. A Bíblia não diz necessariamente, detalhadamente, a morte do apóstolo como foi. Mas alguns livros e tradições judaicas dizem que o apóstolo Paulo, quando estava para ser morto, glória a Deus, por tudo que ele fez, aleluia, ele só pediu licença para fazer uma oração. E após ter feito essa oração, ele estendeu o pescoço e falou: agora pode perdoar. Aleluia.
tem como não se emocionar com. Essa é a figura do Evangelho. Eu quero finalizar dizendo que hoje nós vivemos um Evangelho tão diferente, igreja. Eu estava conversando ontem com um amigo que ele me dá muito ouvido, mas ainda não é cristão. E ele me passou uma lista dos pastores, glória a Deus, que ele desqualifica por sua postura. E ele chama ele de cachorros gulosos. Sabe por quê? Porque são lobos devoradores que estão interessados apenas na lã e na gordura das ovelhas. O Evangelho genuíno não é isso. O que é o Evangelho? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ou seja, a mensagem do Evangelho nada mais é do que anunciar as boas novas de salvação, mostrar o Cristo Salvador para a humanidade. É só isso. É tão simples anunciar o Evangelho. Glória a Deus. A igreja primitiva, ela ia crescendo a cada dia, se fortalecendo a cada dia. Era uma igreja robusta, forte, por quê? Porque estavam ali com a essência desse ensinamento. Glória a Deus. Trazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou que fosse feito. E hoje nós vemos tantas e tantas ministrações que fogem totalmente do que diz essa palavra. Queridos, olha a grossura deste livro. Tanta coisa boa para pregar aqui. Glória a Deus, é verdade. E tanta gente que acha outras coisas para falar. Aleluia. Existe uma teologia diabólica da prosperidade que diz que o cristão que não tem capital, louvado seja Deus, não é abençoado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o cristão ele tem que ser próspero. Próspero. E sabe o que é prosperidade? Segundo as Escrituras, a prosperidade, glória a Deus, não é ser rico, não é ter dinheiro em abundância. Prosperidade é você não ter falta de nada. Glória a Deus. Você precisa ter apenas o necessário. Aleluia. Aleluia. O que Jesus disse sobre si próprio? Gente, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Quando precisou de dinheiro para pagar um imposto, ele falou assim: ó, tem uma moeda aí? Ninguém? Pega no peixinho lá, vai lá. Tem hora eu esqueci minha carteira lá no Rio. Joga lá. Quando você puxar para a boca dele, tem uma moeda lá, paga por nós o imposto. A César. Glória a Deus. Por quê? O que ele falou para os seus discípulos? Gente, quando vocês saírem para anunciar essa palavra, não sai com a bolsa cheia, não sai com 2 casacos, não, é um só. Vão com o necessário. Glória a Deus. Que Deus proverá. Aleluia. Então você quer, não é proibido e não é pecado a pessoa ser rica. Glória a Deus. Nós vemos tantos e tantos homens da palavra, que a palavra ensina, que eram homens poderosos, ricos. Vemos Abraão, vemos Jó, Jacó, Davi, Salomão, nem se fala. Tantos. Só que quando a gente entra no Novo Testamento, sabe esse monte de gente rica aqui? Fica para trás. E Jesus vem ensinando o que? Gente, você quer me seguir? Larga tudo que você tem. Tudo. E a paz é tudo. Aleluia, Deus. Mas se ainda vamos passar por não, vamos não. Glória a Deus. E vou além, olha, se você tiver casa, vende.
Se você vai me seguir, eu quero você aqui comigo. Para que você casa se você vai lá? Vende, vamos pegar o dinheiro e nós vamos usar aqui, na nossa obra. E obra, você não é comandante, nós precisamos de comer. Glória a Deus. Estou mandando vocês ir da casa de vocês não, tá? Porque vocês precisam saber, tá? Aleluia. Mas foi o chamado que Jesus fez aos seus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até porque muitos dos que se agregavam ao Evangelho, aquele grupo, até mesmo depois da morte de Cristo e de sua ressurreição, o livro de Atos nos diz que muitos se uniram a eles. E pessoas que tinham propriedades, eles vendiam as suas propriedades, traziam e depositavam ao pé dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem administrar esse dinheiro para a obra. Aleluia. Isso por quê? Para que a igreja crescesse. Aleluia. E eu quero dizer que nesse período de Atos, aleluia, foi o período em que a igreja esteve mais forte na face da terra. E esse período trouxe uma perseguição muito grande para a igreja. Sabe por que hoje o evangelho no Brasil ele está tão fraquinho assim? Porque o Brasil é um país pacífico, não tem perseguição nenhuma. E o evangelho do Senhor, a palavra de Deus, a fé, a confiança, o temor só funciona em meio à perseguição. Porque quando o povo era perseguido, o que eles faziam? Se espalhavam. E onde quer que eles paravam, eles plantavam uma igreja. Glória a Deus. Chegaram no Brasil, gente. Chegaram no Brasil. Mas por quê? Porque foram expulsos da sua própria terra. Porque senão morreriam. E a igreja só cresce em meio à perseguição. O evangelho do Senhor, ele só tem força, glória a Deus, se você estiver convicto, louvado seja Deus, de que o Senhor aqui está te guiando. Aleluia. O poder dessa palavra na minha mão, louvado seja Deus, só vai ter força se eu tiver consciência do tamanho do Deus que mandou escrever tudo isso aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, guardemos a mensagem do apóstolo, a indignação do apóstolo acerca do pecado. Gente, o pecado que habita em nós não deve ser nutrido. Glória a Deus. Nós precisamos lutar a cada dia contra o pecado que habita em nós. Considere esse pecado como sendo esse corpo morto, amarrado sobre nós. Aí você vê, ou você se livra deste corpo, ou morre. É uma morte lenta e dolorida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. A hora foi embora. Vou passar para o nosso querido presbítero Roger Vino.